letras Augusto Fidelis, por meio do qual cumprimento a mesa composta, os seus demais membros, a Samara, os nossos novos membros, confrades, Gustavo Major e Julieta, prezados parentes, prezados amigos, demais autoridades aqui presentes. Eu quero prestar nesse momento uma saudação, mesmo que breve, ao nosso querido Gustavo Major, que passa a ser membro efetivo desta Academia Dignopolitana de Letras. Eu vou tentar ler sem o óculos. Se eu não conseguir, eu vou. Estou fazendo um teste comigo mesmo, viu? Mas quebrando um pouco também aqui, né? O cerimonial. Tive a honra de conhecer o escritor Gustavo Major quando foi meu aluno no pré-cefet, e já naquela época, aos seus 14 anos, ele já se alimentava de literatura. E pouco tempo depois, possivelmente 2 anos, eis que volta o Gustavo à nossa escola, convidando para o lançamento do seu primeiro livro, Meus Ritmos, a vida como nunca foi vista. Eu tive certeza naquele dia, senhores, do lançamento da sua obra, de que ele estaria nascendo um grande escritor, um jovem, em verdade, mas repleto de artes nas suas veias. E nesses 11 anos que se passaram, Gustavo Major consolidou-se como um autor prolífico, com mais de 15 publicações, ainda tão jovem, a maior parte delas voltadas à educação, sempre com narrativas acessíveis, conexas e envolventes. Não sei se por coincidência ou por desígnio, eis que assisto à sua aprovação como membro da Academia Dignopolitana de Letras, ADL, e mais, tendo como seu patrono o grande escritor Monteiro Lobato. Exatamente Monteiro Lobato, um autor que teve aproximadamente a metade da sua produção literária tratando de temas infantis de caráter educativo. Exatamente como Monteiro Lobato, mais tarde, ele não imaginaria que ocuparia exatamente a cadeira de número 8, que um dia fora detentor o grande Monteiro Lobato. Continuo na dúvida, prezados senhores e senhoras, coincidência ou desígnio divino? A missão de transmitir mensagens de esperança à nova geração está nas mãos de poetas e escritores que se importam com o legado de transmitir à nossa gente que ainda há esperança e um futuro promissor, indiferente de inteligências artificiais que já são uma realidade e que estão, sim, também a serviço do homem, mas que é impossível este sobreviver sem o que se chama sentimento. É que máquinas, robôs, não experimentam sentimentos, são isentos de dignidade, de honra, apenas reproduzem via algoritmos, mas nós somos seres pensantes. Sabemos que a vida não se cabe em si mesma sem a arte. Mas voltemos a falar da trajetória de Gustavo Major. Nosso agora confrade tem participado dos maiores eventos de literatura do Brasil, como as Bienais do Livro do Rio e de São Paulo, da FLID em Divinópolis, e até mesmo em eventos internacionais, como a Feira Literária de Lisboa. Além da obra citada, Meus Ritmos, também escreveu as Crônicas de Tessar, O Lar Mágico,
obra infanto-juvenil publicada após a contemplação da Lei Aldir Blanc, e que tem o prefácio do escritor indianista Daniel Munduruku. Eu acho que eu falei certo, né? Também teve atuações em grandes produções nacionais, como Ayrton Senna, o musical, e 80 toques do musical, estrelado por Sandra de Sá. Recentemente publicou mais uma obra em quadrinhos que conta a história de Divinópolis, obra cuja temática vem reafirmando seu compromisso em valorizar e preservar a memória da gente divinopolitana. O conjunto de sua obra e sua dedicação à cultura valeu-lhe a consagração de ser selecionado como mais um membro desse sodalício, como o escritor mais jovem a ocupar a cadeira desta valorosa instituição. Seja bem-vindo a esta casa, Gustavo Marjorie. Estendo também os cumprimentos à minha grande colega e amiga de magistério, Julieta de Souza, por quem tenho um extremo apreço. Sejam todos muito bem-vindos à ADEL. Muito obrigado. Convido o acadêmico Gustavo para se posicionar no centro do plenário. Convidamos novamente o acadêmico Elmo Fernandes para entregar ao acadêmico Gustavo a capa, que doravante ele vai usar nos eventos oficiais da academia. Eu quero transferir esse momento para a mãe dele, Luciana Rezende. Luciana Rezende, se encontra presente? Gostaria de transferir para ela esse momento tão importante na vida do Gustavo e na sua própria vida também. Não, mamãe. Muita honra, gente, que eu entrego a minha obra para Divinópolis. Que obra, né? Convidamos o vice-presidente da academia, o acadêmico Flávio Ramos, para entregar ao recipiendário o diploma de acadêmico efetivo. Academia Divinopolitana de Letras, diploma. Academia Divinopolitana de Letras confere a Gustavo Marjorie de Rezende Gomes o presente diploma de membro efetivo, ocupante da cadeira número 8, para a qual foi eleito em 28 de setembro de 2024, com todos os direitos inerentes ao Estatuto. Bem-vindo, Gustavo Marjorie.
cabeça nessas fotos, hein? Em sinal de acolhida, solicitamos ao acadêmico Gustavo que se considere membro da mesa principal. Senhoras e senhores, para o seu pronunciamento, convidamos a fazer uso da palavra o acadêmico Gustavo Majori. Boa noite. Vou deixar isso aqui, porque a gente está gravando o filho da Julieta também. Para ele poder ter a oportunidade de ver depois que ele está em Belo Horizonte. Ele estuda lá. Vamos lá. Estou com o meu caderninho da quarta série aqui. Minha professora da quarta série está ali. Vamos lá. Ai, gente, isso aqui é ruim, hein? Foi. Tá. Mas eu não consigo ler. Vamos ver aqui. Senhoras, senhores, amigos, colegas, confrades. Na última segunda-feira, eu tive um pequeno problema com o meu computador, o qual eu havia escrito um discurso inicial e eu passei a noite inteira chorando. Era um belo discurso. Ao olhar para trás, percebo que essa não é só a primeira dificuldade ao longo da minha jornada, que me trouxe até aqui, nesse instante. Após ocorrer isso, eu repensei nas palavras que diria essa noite. Encontrei um novo propósito, que me coloquei no desafio de escrever algum discurso novo, algo que realmente fizesse sentido e que fizesse cada um de vocês se lembrarem desse momento. Sei que pode ser algo desafiador e prepotente, mas eu tentei não fugir desse objetivo. Eu sei que meus colegas acadêmicos me observam com expectativas e ainda não sei exatamente o que esperam de mim. Pode não parecer, mas os sinais da idade também vêm aparecendo. Os joelhos começaram a doer, a coluna já não serve para nada, a calvície vem aparecendo gradativamente e a memória já esqueceu de ser seletiva. Ela vem esquecendo tudo isso. Eu sou um jovem senhor, que apesar da vida difícil, nunca esqueci de sonhar e sorrir. Hoje, nesse palco, eu realizo e compartilho com todos um sonho. Estou ciente que a cada passo que me trouxe até aqui foi moldado por momentos que testaram não só a minha fé na arte, como também a minha resiliência diante das dificuldades. Como bem o professor Elmo falou, meu primeiro livro, há 10 anos atrás, foi publicado porque eu bati de porta em porta, buscando apoio financeiro com a ajuda de pessoas que acreditaram nesse sonho. Aos 17 anos, eu deixei Divinópolis e fui para Belo Horizonte em busca de uma formação, onde enfrentei desafios que me pareceram muitas das vezes intransponíveis. Mais tarde, sem conhecer uma alma sequer, me coloquei no desafio de ir para o Rio de Janeiro, na decisão de me formar como bacharelado em produção cultural, porque eu não conseguia mais viver sem arte. Confesso que, assim como muitos, confesso que, assim como muitos, minha mãe também não entendia o que eu estava fazendo ou estudando. Enquanto as falas dos meus amigos eram de preocupação por eu morrer por trabalhar com arte, eu via isso nos olhares da minha mãe, por mais que ela tentasse esconder. Eu sei que ela entendia que aquilo era importante para mim, mas também não tem como julgar o pensamento de todos, porque eu sei que todos me amavam e estavam se preocupando comigo. Enquanto muitos achavam que eu estava vivendo no Rio de Janeiro, eu tinha uma vida boa, afinal, eu estava no Rio de Janeiro, mal sabendo as minhas dificuldades. Uma delas foi o clima, onde passei calor intenso, chegando a ser encontrado desmaiado dentro do banheiro por excesso de calor. Meu primeiro ano na cidade maravilhosa, minha cama eram caixotes de feira e tinha uma espuma por cima,
para amenizar o desconforto. Eu não tive luxo. Eu não morei em bairro nobre. Eu conheci o Rio de Janeiro de verdade, longe das praias e perto da periferia, onde o pouco que se tinha se tornava tudo, e o tudo fazia sorrir todos os rostos que estavam naquela cidade. A alegria daquele lugar me fez sentir forte. Enquanto todas as dificuldades que existiram, a literatura me acompanhou em cada um desses momentos. A arte me salvou. Em 2018, eu tomei uma decisão de seguir em frente e fazer um intercâmbio pela instituição que eu estudava, lá em Portugal. Uma oportunidade única, sabendo de onde eu vim e das minhas condições financeiras. Era algo impensável. Mesmo que eu não quisesse aquela oportunidade, eu sabia que não teria outra. Então eu agarrei. Recebi diversas mensagens de parentes e pessoas julgando as fotos que eu postava nas redes sociais. E nem eram muitas. Em Portugal, depois de um erro do banco, de fazer uma transferência, o banco prendeu meu dinheiro. E eu passei fome. Cheguei a me alimentar em instituições de moradores de rua, que me ajudaram generosamente. Mas eu não podia reclamar, porque eu estava em Portugal. Eu cheguei a perder 10 quilos. Em muitos momentos, eu pensei em tirar minha própria vida. Mas eu tinha uma rede de apoio muito forte. Os meus amigos, que se tornaram minha família, e foram eles que se juntaram e se reuniram para pagar uma passagem de volta. Quando eu retornei ao Brasil, com muitas dívidas, no entanto, ainda mais brasileiro, ainda mais apaixonado pelo nosso Brasil, pela nossa cultura, pela nossa comida, pela nossa gente, pelo que é nosso, em dezembro de 2019, eu me formei numa federal no Rio de Janeiro. Também algo impensável e inimaginável. Mesmo ouvindo dos colegas da faculdade que eu não merecia estar ali. Eu tinha roubado a vaga de um carioca, mesmo sofrendo importunação sexual e assédio moral de professores. Em 2020, comecei minha carreira pós-formada, com projetos bem ambiciosos. Fui chamado para trabalhar em 2 grandes produções, a Ópera do Malandro, do Chico Buarque, e o musical inédito do Roupa Nova. Mas o mundo parou em março de 2020. E fui acolhido pela família que me deu um lar, durante toda a minha trajetória da graduação. Como todos, eu enfrentei perdas irreparáveis, como amigos e familiares queridos. Muitos foram afetados pela pandemia. Entre eles, uma amiga perdeu o pai, trabalhador de transporte público. E outra amiga, aos 25 anos de idade, foi vítima do Covid. Uma amiga que sempre esteve presente na minha vida literária, me apoiando e cobrando novos livros. Conheci ela numa opção, na época que eu fiz o pré-CEPET. Natália Soares foi vítima de uma parada cardíaca decorrente do Covid, após ter sido negado um teste para a doença a qual já existia uma vacina no mundo inteiro, menos no Brasil. Ela estaria feliz agora. Eu sei que ela está feliz onde quer que ela esteja vivendo. Ela estaria na primeira fila, como ela sempre esteve. Desculpa. Porque ela sempre esteve, mas eu queria ela daqui, vendo o seu sorriso. São memórias dolorosas. E hoje, ao ver vocês aqui, agradeço por ter a honra de viver esse momento e partilhar essa noite com cada um de vocês. Não posso deixar de falar do meu antecessor, o qual eu peço licença aos seus familiares a assumir a cadeira que era de Manuel Amaral. Na minha busca, vejo que uma similaridade ao entrelaçar das nossas trajetórias. Ele começou no jornalismo e depois assumiu a vida na arte. Dono e fundador do jornal Ágora, uma sátira ao jornal Agora, que fazia críticas sociais que contribuíram muito para o avanço da nossa cidade e região. E eu, por outro lado, iniciei minha trajetória na arte e fui parar no jornalismo. Mesmo pessoas que falaram que eu não servia para aquilo e que eu não sabia escrever. Bom, não me formei ainda, estou na fase do TCC e um dia sai. Tá? Vamos lá.
Segundo a sua filha, de Manuel, ainda na internação no CTI, em um tom de brincadeira, falou que queria roubar a caneta do enfermeiro, pois não conseguia parar de escrever. Essa noite, apesar de ser cético muitas das vezes, olho para trás e vejo como a vida orquestrou minha trajetória, e não posso deixar de notar a presença simbólica do número 8. Eu nasci no dia 8 de setembro, um dia depois da independência do Brasil. Meu primeiro livro foi publicado no dia 8 de março de 2014. Eu fiz uma exposição em comemoração aos meus 10 anos de literatura aqui nessa casa. E a única data disponível era o dia 8 de março, há exatos 10 anos da minha publicação do primeiro livro. Cuja obra o professor Elmo fez a revisão e não cobrou nada da gente, que depois a gente conclui. Depois a gente conversa. Tá. Nessa noite, dia 8 de novembro, mais uma coincidência. E não fui eu que escolhi. Foi a minha querida amiga Julieta Souza, que tanto admiro, respeito e generosamente partilha comigo este momento. Ela foi a primeira pessoa a me reconhecer publicamente no Bienal de 2014, lá em Belo Horizonte. Até hoje eu não sei porque ela não me reconheceu pessoalmente. Como se não bastasse, a cadeira que eu ocupo hoje é a de número 8, a mesma que meu patrono, um dos maiores escritores infantis do Brasil, cuja sua obra foi tema do meu TCC, e sempre foi referência para mim. Monteiro Lobato não era apenas um escritor, era um empresário de sucesso, e foi ele que estruturou o que hoje chamamos de mercado editorial. 8. O número acidentado se torna um símbolo do infinito, e como podemos ver, está tudo conectado. O professor que revisou meu primeiro livro, a pessoa que me reconheceu na Bienal, o autor que foi o objeto de estudo do meu TCC, estamos todos juntos, essa noite. Confesso que quando eu falei para os meus amigos que estaria tomando posse da academia, mesmo sem entender, me paralisaram, e seguiram de uma pergunta: o que você vai fazer lá? Minha resposta certamente deve ser que muitos devem estar pensando nesse exato momento. Afinal, o que faz um acadêmico? Quem me conhece sabe que eu não tenho papas na língua. E a minha resposta foi imediata: eu não faço a mínima ideia. Mas eu estou aqui para aprender, tá? Há 11 anos atrás, Fernanda Montenegro, em uma entrevista para o canal Sarte da Globo News, foi indagada pela repórter Bianca Romeda. Qual a dica que ela daria para os novos atores? Sábia, como sempre, Dona Fernanda respondeu: saia. A repórter, assustada, a olhou em choque e Dona Fernanda gritou uma falando que ela ensegue a resposta com as seguintes palavras: se morrer porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego que não tem como dormir, então volte. Se eu posso trazer uma mensagem para todos aqui presentes, e pode parecer piegas ou clichê, mas as dificuldades vão aparecer. Seja o computador que deu defeito às vésperas de uma data importante, seja as pessoas que desacreditaram de você, mas nada disso importa. E sim, o que você vai ser após isso tudo. Hoje, ao tomar posse, me sinto que foi me dada uma oportunidade de representar algo maior. E gostaria que vocês se lembrassem desse momento, com uma reflexão, ou uma piada da idade que falei, ou o que falei dentro da academia. E quando eu descobrir, eu conto para vocês. Mas eu queria dizer que eu segui o conselho da Dona Fernanda. Dona Fernanda Montenegro, tá, gente? É porque eu conheci ela e a Dona Fernanda. Achei que eu nunca mais iria escrever, ou publicar algo novo. Eu saí da literatura, e eu fiquei doente. Então eu voltei. Mas eu não posso dizer que eu sou da literatura, porque eu sou do teatro, eu sou da exposição, eu sou da música, eu sou do cinema, eu sou jornalista, eu sou do turismo, eu sou da culinária. Na verdade, eu sou da arte. Agradeço a todos por tornar esse momento possível e reafirmo o meu compromisso com a literatura e com as demais áreas que moldam a cultura viva do nosso país. Essa cadeira de número 8, para mim, é o compromisso infinito de inspirar, criar e servir.
Muito obrigado.